Olá, tudo bem com você? Está começando mais uma vez o programa Encontro com o Professor Nagai. Hoje é a segunda edição deste programa. E para falar com você, os telespectadores de Mococa e toda a região, vamos estar entrevistando hoje um grande amigo, um grande parceiro dentro das artes marciais. Eu, há muitos anos atrás, aqui na cidade de Mococa, eu comecei, se não me falha a memória, acho que em 95, 96, ministrar aula, não, minto, 85, 86, ministrar aula de artes marciais no Riad Jawar, na área de Kung Fu, né? E aí, estou convidando aqui hoje, aqui na TVD, no programa Encontro com o Professor Nagai, um grande amigo, professor que hoje ele é um grande mestre das artes marciais e com certeza você conhece. É o nosso amigo Fábio Vaz Lobo, né, Fábio? Isso, Nagai. Como é que você está? Eu agradeço a oportunidade, né, a TV Direta, e a estar participando desse programa. É uma honra e uma grande satisfação para mim poder falar um pouco da nossa história, né? Lembrando que muitas pessoas devem lembrar, o Fábio foi um dos alunos aqui. Tivemos vários alunos, né? Mas o Fábio foi um dos alunos que teve destaque, inclusive em campeonato de Kung Fu, principalmente em competições na época de campeonato regional, campeonato pela Federação Paulista de Kung Fu, né? Se tornando um grande campeão dentro do Kung Fu aqui na nossa região. Fábio, conta um pouco para os telespectadores, você começou o Kung Fu naquela época, você tinha quantos anos? Eu iniciei no Kung Fu de 12 para 13 anos naquela época. Inclusive, antigamente, a gente, para aprender uma arte marcial, só tinha o judô, né? E eu via muita revistinha, lembra na época que saía aqueles gibi? Bruce Lee, eu era muito fã. Quando falou que ia ter Kung Fu, eu acho que eu fui um dos primeiros alunos a se matricular na época. Verdade. E você e mais dois irmãos, né? Eu, Moisés e o Lee, sim, dois irmãos. E na época o Fabinho era muito ligeiro, muito rápido, muito dedicado nas artes, né? Então, tem boas lembranças, né, Fábio? Muitas. Eu lembro na época, eu fui regional, acho que fui de 8 a 9, campeão regional, aquele campeonato que foi a nível brasileiro em Poços de Caldas, fui campeão. Lá em Ourinhos, aquele interestadual. De Poços foi interestadual, né? Foi interestadual. Ourinhos foi a nível brasileiro, eu fiquei em segundo lugar. E eu lembro que eu tive uma carreira bem bacana dentro do Kung Fu. Uma trajetória bem vitoriosa. Aliás, em artes marciais foi a primeira modalidade? Sim, eu iniciei no Kung Fu, né? De 12 para 13 anos. Aí depois eu fiz um ano de boxe. Porque o Kung Fu tinha muita agilidade na perna, ela me travava um pouco o braço, onde eu tive que aprender o boxe, né? Na época eu fiz um ano com o Expedito Cruz, e quando eu fui lutar um evento de MMA que teve na cidade. Naquela época o Vale Tudo você tinha que fazer de 2 a 3, 4 lutas para poder ganhar. Aí eu lutei com o Expedito, eu venci ele no chão, né? Naquela época já tinha um pouquinho de base, que eu tinha um amigo do Rio de Janeiro que ele me passava alguma coisa de jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu na época, para aprender o jiu-jitsu, teria que ir no Rio de Janeiro. E esse meu amigo treinava no Renzo Gracie, entendeu? E eu perdi para um cara do jiu-jitsu, ele que levou o campeonato que teve aqui de MMA. Legal. E, ô Fábio, conta um pouquinho. E aí você começou a praticar também o jiu-jitsu? Sim. Aí eu comecei a praticar o jiu-jitsu devido, eu vi a eficiência do Gil, né? No chão principalmente, né? No chão, e comecei no Muay Thai também. Eu sou grau preto de Muay Thai com o professor Fabiano Ferreira, e preta, só de preta eu tô com 10 anos, Nagai. Que bom. Faixa preta, 3 grau da Gracie Barra. Mococa. Na área do jiu-jitsu, na área do jiu-jitsu, Bacana. E além disso, além de ser faixa preta de Kung Fu, né? Graduado por mim, né? Sim, o alicerce foi bom, né, Nagai? A casa tem que ser construída, a casa que tem um bom alicerce, ela permanece. E ela te deu muita base, inclusive, para migrar para as outras modalidades, né? Sim. Para as outras artes. Sim. Foi muito eficiente na minha vida, né?
Conta um pouquinho, você também teve experiência na área de Krav Maga, né? Sim, eu peguei com o mestre Guilherme Sanakato, Real Combate, do Real Combate Krav Maga, e é bem interessante, é uma defesa pessoal desenvolvida pelo exército de Israel, né? E a maior parte da população de Israel tem o Krav Maga como defesa pessoal. Bacana. Me fala uma coisa, hoje, como é que está a sua atuação aqui em Mococa? Hoje eu estou com a escola Grace Barra, que fica na Avenida Dr. Américo Pereira Lima, né? 355, do lado do supermercado Dia, né? E vamos iniciar, a partir do mês que vem, dia 11, vamos iniciar com o Jiu-Jitsu Kids, porque a gente não tinha o Jiu-Jitsu Kids por falta de horário, por mim. O Jiu-Jitsu Kid é que faixa etária de idade? É inicia a partir dos 5 anos de idade. Bacana. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, na época, quando eu comecei nas artes marciais e morava em São José do Rio Pardo, eu tinha uma profunda depressão, muita mágoa, e as artes das artes marciais me ajudaram muito a liberar, né? Porque a pessoa, quando fica guardando sentimento, mágoa, raiva, você vai adoecendo. E as artes marciais, principalmente o Kung Fu, me ajudou a colocar toda essa raiva, né? Você lutando, fazendo o movimento do Kung Fu, o movimento das artes do Kati, né? E principalmente você chutando em saco de pancada, né? Soco, isso ajuda você a botar essa emoção para fora. Então, para os pais que têm filho bastante rebelde, sim, é ótimo, não é? A gente trabalha em cima de 3 pilares, né? Disciplina, paciência e perseverança. Disciplina, a criança, a gente segue uma hierarquia, o respeito dentro do tatame, fora do tatame, porque muitos pais acham, vou colocar meu filho na luta, um esporte violento. Pelo contrário, eu vou dizer por quê. Eu considero o futebol um esporte mais violento do que a luta. Sim. Nunca me lesionei feio em luta. Por quê? Porque na luta eu tô esperando a pancada. O meu corpo está condicionado para receber ela. No futebol não. O cara dá um carrinho, dá por trás, entendeu? Sim. Acontece muitas quedas inesperadas, né? Sim. O futebol é considerado por mim e por muitos outros um esporte violento, ao contrário da arte marcial. E eu falo o seguinte, os pais que pensam que as artes marciais ele é violenta, não é violenta. As artes marciais disciplinam os alunos a entender a questão da humildade, a questão do treinamento, o respeito principalmente aos veteranos, aos graduados, existe esse respeito dentro das artes marciais e tudo vai depender, sabe do quê? Do mestre, sim, do professor. Porque eu falo o seguinte, se você tem um professor que ensina você a dar pancadaria, ensina você a brigar para a rua, esse não é um grande mestre, esse daí não é um treinador correto. Porque um treinador correto, ele fala sempre o seguinte, você quer lutar? Vem lutar na academia, vem lutar no tatame, sim, não é? Não é verdade? Sim. O outro pilar que é a paciência, né? O aluno saber que é degrau a degrau, né? Que não é fácil, nada é fácil, né? Tudo é com muito suor. Verdade. Né? E a paciência e a determinação, né? Saber que está sujeito à queda, caiu, não ficar no chão, caiu, levanta. Verdade. Né? Trabalhamos em cima desses 3 pilares. Disciplina, paciência e perseverança. Tá. E lembrando o pessoal de casa, as pessoas que quiserem inscrever o filho, o pai, a mãe, pode ir lá na academia, pode conversar com o mestre Fábio, que eu recomendo. Para mim, é um grande líder dentro das artes marciais. Eu tenho muita profunda respeito, porque hoje eu falo o seguinte, é um orgulho ter um aluno que formou comigo, graduou no Kung Fu, e hoje ele tem várias modalidades no qual ele é faixa preta. Então eu falo assim, eu tenho profunda admiração e respeito, que hoje eu chamo ele de mestre, né? Não tenho competência chamar ele de professor, é um grande mestre das artes marciais aqui em Mococa. Fabinho, a pergunta que o pessoal lá em casa pode fazer, meu filho pode fazer uma aula experimental? Sim, não só pode como deve, mestre. Não só pode como deve. Porque para ver se é isso mesmo que ele quer, né? Porque às vezes ele não se identifica no jiu-jitsu.
pode se identificar no Muay Thai, pode se identificar no Karatê, por isso que a gente tem um leque de opções, né? Sim. Mas o importante, porque a arte marcial, falo do Gil, além de ser uma excelente atividade física, é uma defesa pessoal. Bacana. Eu falo o seguinte, na época, não sei se você lembra, nós tivemos tanto aluno, acho que mais de 180 alunos. Você lembra? Mais de 300 alunos no Riad, mestre. Você lembra? Era turma de manhã, tarde e noite, lotado. E quero dizer mais, uma geração em Mococa passou por você. Verdade, porque eu ando Uma geração. Eu ando em Mococa, em São José, e na região o pessoal fala assim, olha aí o mestre Nagai. Eu estive em São José esses dias, uma senhora falou assim, você é o professor Nagai. Eu falei, mas como que você lembra? Eu fui tua aluna. Falei, como foi minha aluna? Eu falei assim, eu tinha 7 anos de idade. E ela falou assim, eu fui sua aluna. Eu falei assim, quantos anos você tem? Aí ela falou assim, aí eu lembrei dela, quando ela falou o nome dela, que ela tinha 7 anos de idade. E eu falo o seguinte, é uma satisfação tão grande você encontrar aluno e ex-aluno e falar que foi seu aluno e teve a oportunidade de aprender muito, né? Principalmente filosofia de vida, né? Sim. Você era o nosso espelho, né, mestre? Eu lembro das apresentações, fazendo abertura, aquele chute, meu... Aquela giratória no ar. Muitos. É só quem viveu para ver, né? E eu falo assim, ficou registrado e marcado, né? Sim. Ficou registrado. Numa geração. Né? Você foi um incentivador. Eu digo para os pais, seja um incentivador na vida de alguém ou na vida de seus filhos. Você foi o nosso incentivador. Bacana. Tanto é que eu estou aqui na caminhada até hoje, mantendo o nosso legado vivo. Bacana. Eu agradeço a você, viu? Ô Fabinho, já está quase no final do programa. Eu gostaria que você falasse, né, dar umas palavras finais para o pessoal em casa, em relação à tua experiência, ou então sobre as dicas das pessoas, a importância de praticar uma arte marcial. Eu vou dizer bem resumido, né? Tem um ditado que diz assim, ou você arruma um tempo para cuidar da tua saúde, ou vai ter que gastar todo o dinheiro que você arrumou tratando a doença. É verdade. E eu falo o seguinte, as artes marciais, para mim, foi a coisa mais importante na minha vida. Eu tive, graças às artes marciais, eu tive mestre de Karatê, Dr. Keren Sugita, no qual eu conheci a medicina chinesa. Eu tive o mestre Gola, Mestre Gola, de Ribeirão Preto, já falecido. Eu tive o mestre Toís também, que faleceu, um grande mestre da Benho Shaolin Kung Fu, em Poços de Caldas, nosso querido mestre Benho Shaolin Kung Fu. Eu tive ainda um mestre também de Karatê, que é o mestre Mishima, Quinto Dan, também já falecido em Campinas. Na época era o único mestre Quinto Dan, faixa preta. Mestre Yong. E mais o mestre Yong, que nós tivemos um grande mestre Yong, no qual... Eu falo assim que eu tive a oportunidade de encontrar com o filho dele e ele fala assim muito, que o mestre Yong falava muito do nosso estilo, né? Que nós fizemos uma grande homenagem ao mestre Yong. Sim. E fizemos um primeiro campeonato aqui, né? Fizemos. Primeiro torneio de Kung Fu regional em homenagem ao mestre Yong. Sim. E no qual você foi campeão, né? Fui campeão. Bom, repete de novo o seu contato, o seu endereço e o seu telefone. Avenida Dr. Américo Pereira Lima, número 355, bairro Jardim Lavínia, fica do lado do supermercado Dia. Academia Bem-Estar, Mococa SP. Bacana, Fábio, eu agradeço a oportunidade, agradeço aos telespectadores por você ter vindo, espero revê-lo novamente no nosso programa. E pessoal, a gente vai para um breve comercial e voltaremos logo no segundo bloco falando sobre terapias naturais. Até mais. Você sabia que o intestino é a raiz do corpo humano e também é chamado de segundo cérebro? E que 80% das bactérias do nosso organismo estão nos intestinos? Quando existe um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e maléficas, ficamos vulneráveis a diversas infecções. Diversos especialistas mundiais têm afirmado que a maioria das doenças começam no intestino. Nós temos como nos prevenir da maioria das doenças, cuidando da saúde de nosso intestino diariamente. The One Life uniu a cultura milenar com a tecnologia japonesa e desenvolveu um produto único, Zenko Juice. São dezenas de alimentos fermentados de maneira totalmente natural.
Esses alimentos sem agrotóxicos são criteriosamente selecionados e cuidadosamente preparados através de um rigoroso sistema de produção. Somente após um período mínimo de 6 meses do início da produção é que se completa a fermentação total dos ingredientes. O produto final é um superalimento que fornece os nutrientes de maneira equilibrada para o bom funcionamento intestinal e fortalecimento do metabolismo. Consuma Zenko todos os dias e desfrute de uma vida leve e feliz. Zenko Juice, biotecnologia japonesa. Olá, estamos começando mais um programa Encontro com o Nagai Terapeuta e hoje será um pouquinho diferente. O professor Nagai será nosso entrevistado. Vamos saber mais um pouquinho sobre Masakazu Nagai. Olá, prazer muito grande estar no programa Encontro com o professor Nagai. É uma honra estar aqui entrevistando o senhor. Eu que agradeço, viu? Gostei da sua abertura. Chique, que bom. Parabéns. Obrigada. Lembrando que o programa, o Encontro com o professor Nagai, pega toda a região da Mococa e região, inclusive pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e também pela AR Telecom. Tá, joia. Professor, como o professor começou nas terapias naturais? Olha, desde jovem sempre admirei as terapias naturais, né? O oriental, sempre gostou da medicina oriental e desde pequeno comecei a estudar leitura, já sabia da medicina de acupuntura, de shiatsu, de doin. Desde pequenininho buscava revista e livro falando sobre esse tema, né? E quando eu me ingressei nas artes do karatê na época, né? Encontrei um mestre de karatê, ele era especialista de acupuntura. Eu fiquei fascinado pela acupuntura, daí eu fui fazer curso de acupuntura em São Paulo, onde me formei em medicina tradicional chinesa. Sim, e o senhor praticou artes marciais, né? Pode falar um pouquinho quais foram essas artes? Então, eu adorava o filme do Bruce Lee, né? Tinha paixão pelos filmes do Bruce Lee na década de 70, né? Você nem tinha nascido. E aí naquela época eu procurei Kung Fu na região, morava em São José do Rio Pardo, não tinha Kung Fu, tinha o Judô e tinha capoeira. E aí eu fui pesquisar só em Campinas que tinha o Karatê. Aí fui treinar Karatê com o mestre Mishima em Campinas, naquela época, né? Eu era ainda jovem, eu ainda era menor de idade, eu tinha meus 16 anos de idade, fui fazer Karatê. E aí depois eu me ingressei no Kung Fu, porque eu conhecia a Academia Benro Shaolin Kung Fu, adorei, encontrei a arte marcial e fui praticar o Kung Fu e trouxe essa academia de Campinas para uma filial aqui em São José do Rio Pardo, com o mestre Pedro Paulino. Foi onde que eu me ingressei no Kung Fu. Perfeito. E como que o senhor chegou na técnica da alfa-terapia? Então, eu já era professor professor de artes marciais, já fazia aqui em Mococa acupuntura, massagem, tudo. E num evento de congresso sobre medicina chinesa, sobre acupuntura, eu conheci a parapsicologia, conheci o professor, o doutor Erimar Moreira, que era especialista em hipnose e alfagenia. Fiquei fascinado, fui ser aluno dele, me formei em hipnose e alfagenia clínica na época, eu adorei, e aí eu fui me aprofundar. Foi aonde que eu acabei patenteando a alfa-terapia. Certo. E tem algumas terapias que podem ser trabalhadas dentro da alfa-terapia, né? O senhor pode falar um pouquinho pra gente? Sim. A alfa-terapia, como eu sou massoterapeuta, faço acupuntura, eu fiz reiki, eu formado em cromoterapia, e eu percebi que a pessoa, quando está relaxada no estado alfa, né? O estado alfa é aquele estado intermediário entre o estado de vigília e sono profundo, ele está acordado, mas ele está relaxado. E nesse momento é que você acessa o subconsciente do cliente. É nesse momento que você descobre de onde vem os traumas, o medo, a insônia, a depressão, as fobias, né? E alguns clientes enfrentavam dificuldade de relaxamento. O que eu fiz? Falei, eu vou usar a cromoterapia para ajudar a relaxar. E funcionava. E algumas pessoas que eram muito ansiosas, eu começava a fazer massagem. Falei, relaxa aí, colocava uma musiquinha e começava a fazer massagem nos pés, e o cara dali a pouco eu já estava em alfa. Então eu comecei a perceber que tinha que agregar algumas técnicas para ajudar o cliente a relaxar, porque
porque alguns relaxam, mas algumas, em torno de 20% das pessoas têm uma certa dificuldade de relaxar. Aí você fazendo massagem no pezinho, nossa, a pessoa relaxava. Facilita. Certo. E como que o senhor conseguiu entrar para a TV? Qual foi o processo para o senhor chegar na televisão? Então, eu estava na cidade de Mogi Guaçu, eu já dava entrevista em rádio, naquela região, já dava algumas entrevistas na TV local, já tinha dado algumas entrevistas na EPTV de Campinas, né? Já estava acostumado com a mídia. E eu sempre gostei de levar conhecimento. Aí eu pensei, mas por que não uma mídia nacional? Aí eu tive a oportunidade de ir no programa do Ratinho, assistir o programa como público, plateia, né? Aí lá eu tive a oportunidade de levar já uma fita de VHS e coloquei um bilhete lá para a Vanessa Guzzi, que eu sabia que a Vanessa Guzzi era a produtora do Ratinho. Escrevi assim: Vanessa, assista com carinho, eu sou professor Nagai, hipnólogo com tantos anos de experiência, meu contato é esse. E ela assistiu a fita de VHS, em 7 dias depois, ela me liga e fala assim: eu quero falar com o professor Nagai. A minha secretária falou assim: olha, é do SBT, a Vanessa Guzzi está procurando você. Aí foi onde que eu tive a oportunidade. Aí eu fui fazer um teste, não fui na televisão, eu fui na Barra Funda, porque o pessoal do escritório, para fazer seleção de pessoas para entrar no programa, é feita uma seletiva. Eu fui na Barra Funda e apresentei a hipnose para 7 funcionários dela. E foi aonde que ela falou assim: ó, Nagai, eu sou cética, eu não acredito em hipnose. Eu estou com 7 funcionários aqui da minha confiança, eu quero ver o que você consegue fazer. Das 7 pessoas, 6 ficaram com a mão coladas. Aí, pronto. Aí eu consegui entrar na mídia no dia seguinte, que isso foi dia 18 de outubro de 99, segunda-feira. Eu entrei no dia seguinte, que era segunda-feira, o programa da época, então o programa dele era muito curto. Eu voltei no dia seguinte, terça-feira, dia 19 de outubro de 99. Terça-feira, pessoal, pode conferir. E eu entrei. Foi a primeira vez que apareci, né, ao vivo no programa de rede nacional de televisão. Então eu falo o seguinte: coisas boas, pessoal, você tem que memorizar. Coisa ruim, aprenda a deletar. E a alfaterapia consegue fazer isso com muita maestria. Tanto é que essa moça tinha pânico de dar entrevista, tinha pânico de ser entrevistada, e hoje você vê que tranquilidade. Pois é. Com a hipnose, não foi boa? Foi ótimo, muito bom. Agora eu vou inverter. Como é que você está com algumas sessões de alfaterapia? Você se sente melhor? Muito, muito melhor, professor. Mais tranquilo? Super. Não tá dando aquela batedeira? Não tá dando aqui, ó. Tô aqui entrevistando e tá tudo certo. Tá legal. E tô sabendo que vai rolar uma novidade logo, logo aí, aqui na TV, TVD. Tá uma chegando. Coisa boa surgindo aí, na verdade? É isso aí. Legal, professor. E pra gente encerrar aqui a nossa entrevista, o senhor já descobriu a sua missão de vida? Sim, a minha missão de vida está aqui, levar para o maior número de pessoas que sofrem de depressão, de dores crônicas, de fobia, de angústia. Por falar em depressão, as pessoas pensam que depressão não tem cura. Não tem cura, tem cura sim. E não é só medicação, a medicação ajuda, mas não é a medicação que vai curar a verdadeira causa da depressão. Você tem que ajudar o cliente a entrar no estado alfa e descobrir de onde foi que ela gravou na memória que, por exemplo, ela entrou em depressão porque perdeu um ente querido, porque teve uma separação, porque houve uma morte, ou houve uma separação, houve algum conflito emocional. Então, quando você descobre esse conflito emocional e destrava, a pessoa se cura naturalmente da depressão. Mas eu agradeço a você pela oportunidade, pela bela apresentação, não é mesmo? Obrigada, professor. E se precisar é só você convidar a gente outra vez, eu estarei voltando aqui. Tá certo. A gente vai para o intervalo e logo a gente volta com uma demonstração do professor Nagai. É isso aí. Você sabia que o intestino é a raiz do corpo humano e também é chamado de segundo cérebro? E que 80% das bactérias do nosso organismo estão nos intestinos? Quando existe um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e maléficas, ficamos vulneráveis a diversas infecções. Diversos especialistas mundiais têm afirmado que a maioria das doenças começam no intestino. Nós temos como nos prevenir da maioria das doenças, cuidando da saúde de nosso intestino diariamente.
The One Life uniu a cultura milenar com a tecnologia japonesa e desenvolveu um produto único, Zenko Juice. São dezenas de alimentos fermentados de maneira totalmente natural. Esses alimentos sem agrotóxicos são criteriosamente selecionados e cuidadosamente preparados através de um rigoroso sistema de produção. Somente após um período mínimo de 6 meses do início da produção é que se completa a fermentação total dos ingredientes. O produto final é um superalimento que fornece os nutrientes de maneira equilibrada para o bom funcionamento intestinal e fortalecimento do metabolismo. Consuma Zenko todos os dias e desfrute de uma vida leve e feliz. Zenko Juice, biotecnologia japonesa. Olá pessoal, está começando o terceiro bloco do Encontro com o Professor Nagai. E é um prazer muito grande falar com o telespectador de Mococa e toda a região. Lembrando que o nosso programa está sendo retransmitido pelo YouTube, Facebook e Instagram. E você que está em casa assistindo nosso programa, hoje eu vou estar mostrando um pouquinho da tecnologia da medicina chinesa. E além disso, eu vou estar falando também como que você pode melhorar a sua qualidade de vida em geral, tá? Eu vou estar mostrando aqui essa garrafa, o Zenko Juice, é uma tecnologia japonesa. Aqui contém mais de 80 frutas, verduras, raízes, leguminoso e etc, tá? Tempero e muito mais. Esses alimentos foram armazenados por 6 meses, tá? Natural. Essa fermentação natural faz com que o seu organismo não precisa mais de fermentar, tá? Então não tem aquele problema de gases. E ele tem o poder de tratar o seu intestino grosso em especial, porque a maioria das pessoas adoece por motivo do intestino. E sabia que o intestino é o segundo cérebro humano? Então quando o intestino não está legal, você acaba desenvolvendo a tal da disbiose. E a disbiose significa que a bactéria ruim está predominando. Esse Zenko Juice, tecnologia japonesa, chegou aqui no Brasil, tá? Ele funciona porque é uma tecnologia japonesa, mas a fábrica aqui no Brasil. Então quem quiser mais informações, basta você acessar o contato aí, tá bom? No 99288-1139, você saberá como adquirir esse produto na sua casa, ok? Muito obrigado pela oportunidade aí. E eu estou aqui do lado da nossa amiga, terapeuta, enfermeira, a Juliana. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, professor. Hoje nós vamos precisar de você como modelo, tá? Eu vou precisar das suas mãozinhas e dos seus pés, porque eu vou estar apresentando, na medicina chinesa, esse aparelho aqui é uma tecnologia japonesa que ele tem a capacidade de mensurar a energia dos meridianos. Os nossos meridianos, nós temos 12 meridianos pelo corpo, tá? E esse meridiano do corpo, ele vai detectar uma energia numericamente. Então, por exemplo, eu vou medir, por exemplo, a minha energia dos pulmões. Olha lá, tá dando 64, energia dos pulmões. Eu vou mensurar a minha energia do intestino grosso, tá dando 70, 75. E aí, o terapeuta, ele mensura a energia de cada meridiano ou de cada órgão. E aquela energia que estiver muito baixa, ele vai fazer acupuntura para fortalecer aquele órgão que está debilitado, tá? E isso, normalmente a gente fortalece o que está debilitado. Raramente a gente vai sedar ou diminuir a energia daquele que está em excesso. Eu estou com uma modelo, né? Não é cobaia não, modelo que nós vamos fazer um diagnóstico nos membros superiores e nos pés. E aí eu vou poder falar qual meridiano que está em deficiência e o que deve ser feito. Tudo bem? Você vai ser modelo. Então fica aí, só segura. Tá. Segura. Vamos lá. Pode ficar tranquila. Uhum. E aqui eu vou mensurar aqui no número aqui, certo? Tá vendo? A energia do pulmão tá baixa. Você viu que o meu deu 60 e o seu tá dando 17? Uhum. Tem que aumentar a energia do pulmão. Olha que a energia da circulação já deu 25, já deu outra. O seu pulmão está com a energia um pouco baixa. Olha. Aqui é a energia do coração, 20. Intestino grosso. Ó, intestino seu deu 10. Tá um pouco baixo. Tá vendo? Você tá precisando tomar o Zenko Juice.
da função do aquecimento, que é chamado tripoxedor 27, e o intestino delgado, tá. Você vê que está dando uma média de 20, 25, a média. O único que deu um pouquinho de deficiência é o pulmão. Então, eu como acupunturista, eu aumentava a energia do pulmão seu, porque aí você vai ver como é que vai despertar muito mais criatividade, muito mais energia, muito mais ânimo. Então, seu órgão que está um pouco debilitado é o pulmão, tá? E o pulmão tem questão de, dentro da medicina chinesa, estão doidos para ser minhas alunas da medicina chinesa, mas na medicina chinesa, o pulmão, quando ele está fraco, a pessoa, a nível emocional, talvez ela nem saiba, mas está ligado com mágoa, está ligado com tristeza. Eu vou precisar de um pezinho, chique. Então vamos lá. Eu vou pegar a energia do fígado, olha lá, 25, está na média, do baço pâncreas, o baço deu alto, baço pâncreas. Quando está muito alto, o baço é preocupação, tá? Então, às vezes, tem alguma coisa na alvoterapia que eu preciso trabalhar nela. Está relacionado com preocupação, tá? E olha como é que é fantástica a medicina chinesa. Agora eu vou para a bexiga. Bexiga está alto, mas está bom. Bexiga deu um pouquinho alto também. Aqui é a vesícula, 25, que está na média. Estômago, 25, está na média. E o fígado. Tá bem, 28, 27, está na média. E vamos pro rim. 22, também está na média, tá? Então, se eu for tratar ela na alfa-terapia, eu já tenho o diagnóstico. Elemento pulmão tem que ser tratado, que é o elemento de... Pode ser que ainda tenha alguma mágoa, alguma tristeza. Pode, tá? E o que deu aqui também, outro que eu falei, que deu um pouquinho. Eu sou estômago. 27, perfeito. Então, ó, no geral você está ótimo, porque a maioria das pessoas tem um desequilíbrio muito maior. O único que deu realmente um pouco baixo foi o 25, foi o pulmão, tá bom? Então, parabéns. Vamos lá. Continuando aqui. Então, se eu perguntar para a cliente, às vezes a nossa cliente, se ela for minha paciente, talvez ela vai falar, não, meu pulmão tá bom, eu respiro muito bem. Mas se eu fizer um diagnóstico mais profundo, tá? Talvez na infância dela, ela talvez lembre que talvez tinha uma deficiência respiratória, ou talvez ela herdou da mamãe ou do papai alguma coisa voltada à respiração, como bronquite, asma, falta de ar, não sei, tá? Pode ser, tudo bem? Você pode falar alguma coisa? Pode ser algo que possa ter dado da mamãe. Pode. E inclusive o baço, né? Isso. Que deu um pouquinho também alterado, energeticamente, tá? Não está dizendo que o órgão está doente, não é. Mas energeticamente também deu uma pequena alteração, mas é coisa quase que insignificante, tá? Nesse aparelho é para ajudar o formado em medicina chinesa, ajudar no diagnóstico eletrônico, principalmente você saber como é que o indivíduo está a nível energético. Muitas vezes a pessoa não sente absolutamente nada, mas esse aparelho já consegue detectar. Quando eu cheguei aqui no estúdio, eu falei assim, esse aparelho vai mostrar quantos anos você vai sobreviver. Brincadeira, tá, pessoal? Brincadeira à parte. Então, isso aqui para ajudar a facilitar. E além disso, esse aparelho, se você segurar aí, tá? Se você segurar aí, mudar aqui para localização, tá? Localização, ele vai poder localizar o ponto na orelha. Localiza o ponto na orelha do paciente e quando eu acho um ponto que está deficiente, ele apita. Ele acha, vamos supor, encontrou, por exemplo, o pulmão. Ele vai apitar e o cliente, na acupuntura auricular, ela vai sentir um pouco de sensibilidade quando ele acha o ponto. Então esse aparelho, ele ajuda a diagnosticar os meridianos e ele ajuda também a localizar os pontos a ser tratado no pavilhão auricular. Tá bom? Bom, eu agradeço a você. Obrigada. Só para o pessoal saber que dia 30 agora de agosto,
nós vamos estar aqui em Mococa fazendo palestra beneficente sobre alfa-terapia, hipnose e regressão de memória, que vai ser no Sindicato dos Condutores daqui de Mococa. É isso mesmo, né? Sindicato dos Condutores daqui de Mococa, dia 30, 7h30 da noite. É 1 quilo de mantimento não perecível. E nós vamos ter a presença dessa terapeuta, enfermeira, que foi aluna e paciente. Isso. E gostaria que você falasse se vale a pena assistir a alfa-terapia. Fala pro pessoal. Pessoal, vale a pena. Venha participar conosco para entender esse mundo espetacular da alfa-terapia e todos os benefícios que pode trazer para a sua vida. Bacana. Então a gente conta com cada um de vocês, tá bom? Eu vou só concluir aqui. Você não sabe o que é isso, né? Não sei. Ninguém sabe o que é isso, né? Cinegrafista sabe o que é isso? Não sabe. Isso aqui é uma cápsula, também tecnologia oriental. Os japoneses são foda, né? Desenvolver essa tecnologia, essa cápsula, que quando eu ligo esse botãozinho aqui, a água, ele vai ficar super antioxidante. Água super antioxidante, porque ele está tirando a oxidação da água. A nossa água tem oxigênio. O oxigênio no nosso corpo também, ele é importante? Mas só que ele é um oxigênio que oxida. Tudo que oxida envelhece. Envelhece, aumenta as rugas. Principalmente quando a pessoa passa dos 40 anos de idade, o corpo vai acidificando. Então, esse produto aqui, a água que está aqui dentro, ele vai ficar antioxidante. Eliminando o quê? Quando você consome essa água, ele elimina os radicais livres. Os radicais livres que você consome através de um refrigerante, pães, esses fast foods, são ricos em radicais livres, que vai adoecer teu corpo, teu organismo. Então, essa água aqui, ele vai fazer um processo de detox. Ele tem o poder de tratar mais de 170 patologias, aumentando a imunidade. A água fica mais alcalina, pura, antioxidante. E equivalência de antioxidante dessa garrafa aqui, aqui tem meio litro, representa 300 bananas de antioxidante. 300 bananas. E normalmente você come 3, 4 bananas, sim, é suficiente, né? E ele tem um poder medicinal, tá bom? Então quem quiser também, é só você adicionar no número abaixo aí para saber mais informações sobre essa tecnologia aqui, tá ok, pessoal? Então eu agradeço você pela oportunidade. E lembrando mais uma vez, dia 30, agora 30 de agosto, estaremos aqui às 7h30 no Sindicato dos Condutores, condutores rural? São o Sindicato dos Condutores daqui de Mococa. O evento ele é aberto, é beneficente, vamos estar ajudando uma entidade filantrópica daqui de Mococa. Então eu gostaria de contar já com vocês neste evento, tá bom? É 1 quilo de mantimento não perecível. Eu agradeço você, Juliana. Obrigado pela oportunidade novamente, professor. Eu agradeço você. Tô sabendo que tem novidade que vai acontecer logo, logo. Tem novidade. Logo, logo o pessoal fica sabendo. Eu agradeço a você, a toda a equipe aqui, ao Rafael pelo apoio das câmeras aí, né, Rafael? Agradeço a toda a produção da TVD e até o próximo programa. Tá bom, pessoal? Obrigado. Está acompanhando o encontro com o professor Nagai e até mais.